Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama tanto e permite, ó Deus, que a gente se aproxime de Ti. Queremos nos aproximarmos mais de Ti hoje. Queremos ser tocados pela Tua graça perdoadora. Queremos compreender por que o Senhor nos ama tanto. O que temos nós a Te oferecer? Obrigado a Deus por ter morrido na cruz do Calvário por nós. E obrigado pela Tua igreja aqui na Asa Norte. Obrigado pelo ministério de louvor, que louvaram o nome de Deus. Obrigado pelo trio discípulos. E obrigado por cada adorador que está aqui nessa noite. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, pela vida deles. Nós queremos Te ver voltando muito em breve. Por isso estamos aqui. Ao abrir a Tua palavra, ó Deus, fale ao nosso coração. Não deixe um homem falar, mas que o Teu poder fale aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meu boa noite a todos vocês. Obrigado pela sua presença. Que o Espírito de Deus possa estar com você aí, aquecendo o seu coração e fazendo a gente compreender a profecia de hoje, que está no livro de Apocalipse capítulo 10. Quem diria, já chegamos no 7º encontro, 7ª noite já, e temos ainda mais 11 pela frente. E dia 20 de dezembro teremos o grande batismo de pessoas que estão se preparando para o batismo. Eu estou gostando muito de estudar esse livro do Apocalipse. E você? Está gostando? Quero ver as mãos. Vocês estão gostando do louvor que está sendo apresentado aqui? Estão gostando? Estão louvando a Deus para valer? É isso que a gente espera, que a igreja louve. Louve em espírito e em verdade. Capítulo 10 de Apocalipse traz a história de um livrinho. O tema de hoje é João e o livrinho aberto. Que livrinho é esse, hein? O livrinho aberto. Vamos ler o texto aqui, capítulo 10, versículo 1 em diante. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido uma nuvem, e por cima da sua cabeça um arco celeste. E o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto. E pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama um leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões, as suas vozes, eu ia escrevê-las. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não os escreva. E o anjo que vi estar sobre o mar, sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas os seus servos.
E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo: ei, dá-me o livro. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo eu comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Nesse texto nós podemos ver aqui algo que chama a atenção. Primeiro nós vemos aqui um anjo. Quem era esse anjo? Um anjo forte. Alguém quer arriscar aí? Quem era o anjo? Gabriel? Um anjo forte. Vi um outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. Apocalipse capítulo 10, versículo 1. Para a gente saber quem era esse anjo, lembra-se que no capítulo 1 de Apocalipse, também se falou de alguém com essas características? O texto está ali, capítulo 1, versículo 13 e 16. Olha o que diz o texto. Aliás, abra sua Bíblia aí, capítulo 1, versículo 13 e 16 de Apocalipse. Volte lá, o texto. Olha as características. Verso 13: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele disse: na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece. Percebe características semelhantes nesse ser aqui, que está se falando de Jesus? E lá nesse anjo forte, no capítulo 10, o anjo forte também tem as mesmas características. Nós entendemos que esse anjo forte é o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus. Mas Jesus também é um anjo? É um ser criado? Não. A Bíblia se refere a Jesus com vários títulos. Um dos títulos é Emanuel, Deus conosco, lá no Velho Testamento. Outro título é sumo sacerdote. Outro título, cordeiro. Outro título, leão. Outro título, arcanjo. Em Judas, se refere a João como arcanjo, Jesus como arcanjo, e aqui como um anjo forte. Miguel é o nome desse anjo forte, aquele que desceu para enfrentar o príncipe Pérsia em Daniel capítulo 10, para deixar Gabriel passar. Miguel teve que vir do céu. Miguel é o arcanjo, é o anjo forte. É esse mesmo anjo aqui, que estava com o livrinho aberto agora nas mãos. Engraçado, né? Um livrinho aberto, e tinha que comer o livro. Quando você é um bom leitor, a gente costuma dizer: aquele ali come os livros, ele devora os livros. Tem alguém aqui que gosta de devorar livros? Com certeza é uma pessoa inteligente. Vale a pena você ler livros. Diz que um país não se faz simplesmente com homens,
mas com homens e livros. Já dizia José do Patrocínio. Rui Barbosa dizia: um país se faz com homens e homens que buscam o saber. Então a leitura faz muito bem. Agora esse livrinho, que livrinho era esse que João tinha que comer, devorar? Interessante que o livrinho era doce. Nós gostamos de coisas doces. Um açaí adoçado com mel, né? Fica muito bom, muito saudável. Mas imagina você comer um açaí doce e agora lá no estômago ficar amargurando a sua vida. Esse livrinho era assim. O anjo, nós sabemos que era as mesmas características de Jesus. João tem uma visão do Cristo ressurreto. Cristo ressurreto. Tinha na mão esse livrinho aberto, pois o pé direito estava sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E bradou, e desferiram-se os 7 trovões e as suas próprias vozes. Apocalipse 10, 4 a 6, eu acabei de ler, mas eu gostaria de ler de novo sobre os trovões. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Ei, não escreve não. Sela o livro. E os trovões, e o anjo que via estava com o pé no mar, e com o pé sobre a terra, levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, e o que nele há, e a terra, e o que nele há, e o mar, e o que nele há, que não haveria mais demora. O anjo jurou por aquele que criou o céu, a terra e o mar. Ele jurou por ele mesmo, por Jesus Cristo, por Deus. Pois Jesus Cristo é Deus. Ele é Criador dos céus, da terra e do mar, e de você. E era esse anjo forte, segurando agora o livrinho. Bem, já vimos então que Jesus é esse anjo forte, segurando o livro aberto. Que livro era esse? É a próxima questão. Que livrinho doce na boca e amargo no estômago. É importante entender essa profecia. Você não vê pastores por aí pregando muito sobre esse assunto. Sabe por quê? Porque eles não descobriram profeticamente que livrinho é esse. Ou talvez não acreditam no que aconteceu, historicamente falando. Mas hoje nós vamos ver o que significa esse livrinho, doce na boca, amargo no estômago. Apocalipse 10, 4 a 5, nós acabamos de ler. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: João, vai lá, pegue o livrinho e coma. Daniel 12, 4 a 5 fala também de um livro selado. Abra sua Bíblia lá, Daniel capítulo 12, versículos 4 e 5. Será que é o mesmo livro? Capítulo 12 e o versículo 4 e 5. Apagou aí o texto, acho que está meio... Teria que conectar melhor aí o que está acontecendo aí. Esse PowerPoint. Capítulo 12 e o versículo 4 e 5 de Daniel. Tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Esse é o verso 4. O verso 5 diz: E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e o outro a outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Que tempo haverá até o fim dessas maravilhas?
Bem, verso 4 diz que Daniel viu esse livro e não conseguiu compreender. E tu, Daniel, fecha essas palavras, sela este livro. O único livro selado em todas as escrituras é esse livro que Daniel se refere. Engraçado como Daniel e Apocalipse são correlacionados. Agora, um tempo antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo, Daniel, com a visão, não pode entender o que significa o livro. Agora o mesmo ser aparece com o livro, só que o livro está aberto. Então nós entendemos que esse livro, que na boca era doce e que no estômago era amargo, é o mesmo livro que Daniel viu muitos anos atrás, só que era uma visão para o futuro. Agora o livro estava aberto, poderia entender o que estava acontecendo. Fins do tempo, diz o texto, fins do tempo. Esse livro aberto é o mesmo livro que estava fechado lá em Daniel. Apocalipse 10, 9 se refere: fui, pois, ao anjo, dizendo-lhes que me deste o livrinho. Ele então falou: toma e devora. Ele é doce, amargo no estômago e doce na boca. Comi, meu estômago ficou amargo. A impressão é que houve uma grande decepção quando ele comeu o livro. Você já foi decepcionado alguma vez? Imagina que aquilo era um espetáculo, uma maravilha, e daqui a pouco você sentiu a amargura da decepção na vida? Quem sabe nessa noite eu estou falando para alguém que está passando por isso nesse momento, com a vida amarga. Achou que era doce, mas se tornou amargo. Bom, não é bem o caso aqui. Aqui é uma história profética, mas trazendo para o nosso mundo real, para a nossa vida. Se você olha o mundo por aí, adocicado como parece, mostrado por Satanás, ele pode se tornar amargo na sua vida. Estou falando para uma jovem, por exemplo, que sabe que o namoro que você está levando não é um namoro correto, aparentemente doce, mas pode ser amargo no final. Para um jovem, estou falando para alguém que está, quem sabe, envolvido com alguma coisa que aparentemente é tão agradável, mas você sabe que é errado, mas isso pode se tornar amargo na sua vida. Nessa noite Jesus quer transformar a amargura da tua vida na doçura do céu. Mas a profecia que está falando do livro doce na boca e amargo no estômago tem a ver com algo muito importante na história do cristianismo. É profético e tem a ver com um movimento que se levantaria para erguer a tocha da verdade. Que interpretaram algo achando que ia ser maravilhoso e esperaram até a meia-noite e descobriram a amargura da decepção. Bem, tem a ver com esse homem aqui, Guilherme Miller. Guilherme Miller era um fazendeiro batista que dedicou vários anos da sua vida ao estudo das profecias de Daniel e também Apocalipse. Ele se deparou com uma profecia chamada até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então ele foi estudar o que significa essa profecia de 2.300 tardes e manhãs. Veja, profecias não se entende como se lê, tem que se interpretar. 2.300 tardes e manhã, o que significa isso? Se você voltar lá em Gênesis, houve tarde de manhã o primeiro dia, houve tarde de manhã o segundo dia. Então tarde e manhã é um dia, é a parte escura e a parte clara, a parte clara e a parte escura. E começa com a parte escura, preste bem atenção nisso. Houve tarde, parte escura, noite, manhã, parte clara, dia. Houve tarde e manhã. O dia começa quando o sol se põe.
e o dia termina quando o sol se põe. Parte clara, parte escura, parte clara. Houve tarde e manhã. E agora ele fala, agora o texto profético diz: 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Tem a ver com o santuário. Então Miller, muito inteligente, estudioso, batista, um fazendeiro cristão, começou a estudar sobre o santuário terrestre. Ele foi lá em Êxodo, onde Deus ordenou o povo de Israel que construísse um santuário. Êxodo capítulo 25, versículo 8: e me farão um santuário e habitarei no meio deles, disse Deus. O santuário terrestre foi uma ordem de Deus, e Miller começou a estudar isso. Veja, aqui está o santuário. Como é esse santuário? O santuário, ele foi feito por mão de homens, mas um modelo dado por Deus do que havia no céu. Hebreus fala que lá no céu tem um santuário não feito por mão de homens, e que era o tipo, o da terra era um tipo do céu, era um exemplo, um modelo. Construa um santuário. Nesse santuário vai ter 3 compartimentos. Vai ter um pátio. Nesse pátio vai ter um altar, onde você vai sacrificar o cordeiro, ou os outros animais que eram oferecidos, como pombos, rolinhas. Vocês vão sacrificar aqui no pátio. Depois, dentro, construa uma tenda. Dentro do santuário tem um lugar chamado lugar santo, e depois tem uma cortina e tem o lugar santíssimo. E foi assim que Arão e Moisés construíram esse santuário. O serviço diário tinha a ver com o cordeirinho, que era morto todos os dias, às 3 horas da tarde. Esse cordeirinho era oferecido pelos adoradores israelitas, que trazia o seu animal, colocava a mão sobre a cabeça desse animal, e ali, simbolicamente, ele transferia todo o seu pecado ao pobre do animal, que não tinha culpa nenhuma, um cordeiro. Os pecados transferidos para o animal agora, ele, o próprio doador do animal, levantava e ajudava a matar o cordeirinho, derramava o sangue do cordeirinho. O sangue era derramado ali no altar, parte da carne era queimada, parte da carne os sacerdotes comiam do cordeiro, e o sangue era coletado pelo sacerdote, que agora entrava com esse sangue no lugar santo, e ali no altar de incenso, ele jogava o sangue na base do altar, e parte do sangue era aspergido na cortina, simbolizando que os pecados do adorador que trouxe a ovelhinha foi transferido para aquele sangue. O sangue agora entrou no altar, o incenso foi para o céu e aspergido na cortina. Veja, os pecados do pecador havia saído, ele saía dali perdoado, com um senso de paz no coração. Toda a família recebia o perdão por intermédio de um sacrifício de um sacerdote familiar. Isso nos lembra que você, como sacerdote da sua família, deve interceder pelos seus filhos, deve orar. Jó oferecer sacrifício por ele e pelos filhos. Apaixone-se muito pelo seu filho, ore por ele, clame por ele, conforme nós estudamos hoje na classe bíblica lá, né, Watson? Clame pelos seus filhos, que a sua fidelidade vai abençoar a sua família, até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Seja fiel, seja justo, é uma benignidade, é uma bênção para você e para toda a sua família, e o Senhor será com a sua descendência abençoada, seus filhos serão abençoados. O sangue então era aspergido, o pecador iria embora com seus pecados perdoados, mas os pecados ficavam ali no santuário, simbolicamente.
Os pecados foram transferidos para esse cerimonialismo todo ali. Isso era o santuário terrestre. Agora, quando é que o sacerdote passava do lugar santo para o santíssimo? Apenas uma vez por ano. Todo 10º dia do todo 7º mês, uma vez por ano, o sacerdote passava do lugar santo para o santíssimo. No lugar santíssimo havia uma arca do concerto, dentro da arca do concerto havia a lei de Deus, havia as varas de Arão e 2 querubins. E ali o sacerdote entrava naquele dia chamado de Yom Kippur, chamado dia da purificação, dia da restauração. 10º mês, 10º dia do 7º mês. O sumo sacerdote, apenas o sumo sacerdote poderia entrar, não qualquer sacerdote. Apenas o sumo sacerdote podia fazer essa intercessão. Ele entrava para interceder, agora no lugar santíssimo, perante todo o povo de Israel. Ele intercedia pelo povo, e os pecados do povo eram perdoados. Isso era a simbologia, simplesmente estava simbolizando algo por vir. O que você se lembra desse cordeiro? Quando o cordeiro morre sem ter nenhum pecado nenhum, sem ter culpa nenhuma, morre e os meus pecados são perdoados porque eu ofereci o cordeiro. De que você se lembra? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi João Batista que disse. Ele é o cordeiro e ele é o leão. Apocalipse diz lá no capítulo 1. Ele é o leão, mas você viu o cordeiro. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo então, quando ele morreu na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, ele perdoou os seus pecados, os meus pecados. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a promessa da Bíblia. Se você crê, os seus pecados são perdoados. No santuário celestial, quando ele subiu aos céus, ele foi para o santuário. E o texto de Daniel, capítulo 8, verso 14 diz: até 2.300 tardes e manhã e o santuário será purificado. Que santuário era esse? 2.300 tardes e manhã. Se é tardes e manhã, manhã e tarde é um dia. Usando o princípio dia-ano, cada dia vale por um ano, profeticamente falando, então não são 2.300 dias, literalmente falando, são 2.300 anos. Essa é a maior profecia da Bíblia, mais longa. E profecias são exatas, é igual matemática. Profecias não tem como dar errado. Miller, estudando essa profecia das 2.300 tardes e manhã, estudando o santuário, ele viu que tinha um dia que o sumo sacerdote passava do lugar santo para o santíssimo. O dia chamado Yom Kippur era o dia do julgamento, o dia da purificação, o dia em que o povo de Israel, veja, se um chefe de família oferecia um cordeiro, simbolicamente seus pecados eram passados para o cordeiro, mas ele no fundo do seu coração não estava arrependido dos seus pecados. Quando o sacerdote passasse do lugar santo para o santíssimo e fizesse a intercessão, morria toda a família daquele indivíduo que foi falso. Forte, né? Toda a família. E se o sacerdote, sumo sacerdote, não estivesse em paz com Deus e ousasse entrar no lugar santíssimo, ele era fulminado lá dentro. Tanto é que ele entrava com uma corda amarrado e com um sino. Ele tinha uma pedrinha no peito, chamada Urim e Tumim, 2 pedrinhas, que se elas não se acendessem, ele não podia entrar. Interessantíssimo esse santuário terrestre. Mas lá no céu tem um santuário semelhante ao terrestre, mas não feito por mão de homens. E tem um sumo sacerdote, que estava no lugar santo, e em algum momento ele iria passar no lugar santíssimo, intercedendo pelo povo. Miller, estudando essa profecia e vendo que o dia de Yom Kippur, o dia do julgamento, o dia da purificação, era um dia de restauração,
Ele entendeu que esse dia da purificação era o dia que Jesus estaria voltando, e todos os mortos e vivos seriam julgados, e seriam exterminados, e seriam jogados no lago de fogo, para queimar com a besta, o falso profeta, e com o inimigo de Deus. Ele entendeu que era o dia da purificação da terra, era o dia da volta de Jesus. Ele interpretou dessa forma. Esse fazendeiro batista, que usado por Deus, interpretou uma profecia corretíssima, porém com o evento errado. Essa foi a conclusão de Miller. A purificação do santuário era o dia de julgamento para Israel, simbolizando o julgamento final. É a volta de Jesus. E quando as pessoas perguntavam, mas o dia e a hora, ninguém sabe, está escrito em Apocalipse. Miller, com essa mensagem, ele foi atraindo muita gente, porque tinha acontecido muitos sinais. A lua tinha se escurecido, o sol tinha escurecido, a lua tinha ficado vermelha, as estrelas tinham caído, guerras estavam estourando por todo quanto é canto. Jesus está voltando, é o dia da volta de Jesus. Para eu saber o dia da volta de Jesus, eu só tenho que saber quando começa a profecia das 2.300 tardes de manhã. Eu tenho que saber quando começa. E ele começou a estudar quando que começa a profecia das 2.300 tardes de manhã. Sabendo, eu vou saber exatamente 2.300 anos, quando chegar no final da profecia, é a volta de Jesus, e nós estamos vivendo nesses dias, disse ele. Quando ele contou, ele viu que estava nos dias dele. 2.300 tardes de manhãs. Quando é que começaria? Aqui está um gráfico que eu quero mostrar rapidamente para vocês, prestem bem atenção. O único problema é isso aqui, eu tenho que saber a data do início. Quando é que começa? 2.300 tardes de manhãs, a data inicial, e o santuário seria purificado. O gráfico vai aumentando, capítulo de Daniel, capítulo 9, verso 24 e 25. Capítulo 9 de Daniel, verso 24 e 25, abra lá. Aqui fala de um evento. 9, verso 24 e 25. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão, e a profecia, e ungir o santo dos santos. Opa, quem é o santo dos santos? Sabe-se, entende, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém e edificar Jerusalém, até, desde a ordem para restaurar Jerusalém, até quando? Até o Messias. Tá aparecendo coisa boa aqui. Até o Messias, o príncipe, 7 semanas, olha ali, dividindo as 70 semanas, 7 semanas, 62 semanas, e as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, o Messias será tirado, e não será mais, e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação. Até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. Bom, esses dois primeiros versículos, 24 e 25, verso 25 especialmente, sabe-se e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias. Bem, as profecias das 2.300 tardes e manhãs, elas são divididas com outras profecias, e uma delas são as 70 semanas, que fazem parte do período das 2.300 tardes e manhãs. 70 semanas, 70 vezes 7, quanto que dá? 490 anos. 70 vezes 7, 490 dias de semana. Dia, ano, princípio de ano, 490 anos. E aqui está então, o início das 2.300 tardes e manhãs, começando com as 70 semanas, que é parte da profecia. Vai começar aqui, em que ano? Em que ano foi que foi autorizado Neemias reconstruir Jerusalém? É muito fácil, é só olhar na história. E você vai ver que no ano 457 a.C.,
eles recebem a ordem para restaurar Jerusalém. Então, sabemos o início. Miller começou a estudar e ficou apaixonado pelo tema. Já sabemos o início. 70 semanas estão determinadas para o povo judeu. O que significa isso? Eles têm 490 anos de misericórdia, porque o povo judeu, eles foram um povo chamado por Deus para representar a Deus na terra. Como um povo, eles tinham que representar a Deus. Eles tinham que dizer que esse Deus poderoso, Deus maravilhoso, é um Deus que salva, é um Deus que nos ama. Mas eles rejeitaram a Deus. Rejeitaram o Messias. Então, contando as 70 semanas, os 490 anos, aí menciona no texto, no verso a seguir, que tem 62 semanas, mais 7 semanas, que daria 69 semanas, não daria 70, falta uma semana. Então 7 semanas daria no ano 457 até 408, 7 semanas ali de Daniel, mais 62 semanas, daria aqui no ano 27, essas 69 semanas, termina no ano 27, no ano 27 depois de Cristo, foi o ano em que Cristo começou o seu ministério, o ano em que ele foi batizado, no ano 27, então ali, terminou as 69 semanas, ainda faltava uma semana para que os judeus realmente aceitassem o plano de Deus para eles. 70 semanas estão determinadas para vocês, então, está determinado, ou vocês aceitam o Messias, ou aceitam Deus, ou encara esse chamado como um chamado para pregar para o mundo inteiro, ou vocês estarão rejeitados. E foi o que aconteceu. Os judeus, e aí o texto continua dizendo que no meio da semana, aqui o verso, sabe-se, entende, desde a saída a ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Verso 27, ele firmará um concerto, ele quem? O Messias, ele firmará um concerto com muitos, por uma semana, e na metade da semana, verso 27 de Daniel, fará cessar o sacrifício, e as ofertas de manjares, e sobre a asa das abominações, virá o assolador. A última semana que faltava, começa a contar do ano 27, era uma única semana, 7 anos, 7 dias, 7 anos, no meio da semana o sacrifício seria cessado. Então Jesus começou o seu ministério no ano 27, contando 3 anos e meio, em que ano deu? 31 depois de Cristo. No ano 31 depois de Cristo, Jesus Cristo morreu, ele foi crucificado, cessou o sacrifício. Na hora que Jesus morreu, o véu do santuário terrestre rasgou-se de cima a embaixo, houve uma escuridão, o sacerdote estava para matar o cordeiro fugiu. O cordeiro fugiu. Não precisava mais matar o cordeiro, porque o cordeiro de Deus tinha sido morto, cumprindo o plano de Deus desde a fundação do mundo. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado desde a fundação do mundo. No ano 31 Jesus Cristo foi sacrificado. Ainda faltava meia semana, que o povo judeu ainda tinha chance de se converter de verdade e voltar a ser o povo de Deus. Mas o povo judeu começou a perseguir os cristãos, começou a apedrejar os cristãos, e a gota d'água foi no ano 34, quando completou a 70ª semana. Estevão foi martirizado, o primeiro mártir do cristianismo. Ali o povo judeu lotou o seu cálice de culpa. Espera aí, pastor, os judeus não serão salvos? Não, serão salvos individualmente, mas não como um povo para representar a Deus. Todo ser humano que crê, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, inclui a todos. E os judeus perderam então o direito agora de representar o povo de Deus. 70 semanas eles não se arrependeram. Agora chegamos então dos 2.300 anos,
490 anos já está aqui, na profecia. Quanto falta para completar 2.300 dias? Faltam, na verdade, 1.810 anos. 490 mais 1.810 vai dar 2.300. Então Miller, todo entusiasmado, disse: vamos ver como vai dar. Ano após ano, começou a viajar na história. Vai dar no dia 22 de outubro de 1844. Isso ele estava nos anos de 1840, 1842, ele descobriu isso. E ele começou a pregar: Jesus Cristo vai voltar no dia 22 de outubro de 1844. Ele marcou a data. Quando perguntavam, não pode marcar a data, ele disse assim: mas Deus, Jesus Cristo não é Deus? E quando ele disse isso, que não sabia o dia nem a hora, ele não é Deus? É, e Deus não é onisciente, onipresente? Ele não sabe todas as coisas? Então ele sabe. Ele não sabia como homem, mas agora como Deus ele sabe. E se ele sabe, ele revelou para nós em profecia. E então começaram teimosamente a dizer que Jesus ia voltar. Pois era exato, a profecia estava dizendo exatamente naquele dia, 22 de outubro, terminava às 2.300 tardes de manhã, o santuário seria purificado, havia o momento da purificação, Jesus Cristo ia voltar, os bons iam para o céu, os ruins iam para o inferno. Estaria purificada a terra com fogo. Mas eles estavam certos com a profecia, mas errados com o evento. Deu no dia 22 de outubro de 1844. Esse Miller, Guilherme Miller, fazendeiro, revolucionou os Estados Unidos. E o mundo, na verdade. As pessoas iam após ele e se convertiam e vendiam suas propriedades, vendiam suas fazendas. Estavam aguardando Jesus Cristo voltar. Ele está voltando muito em breve. Essas fazendas não servem para nada mais. E eles chegaram no dia 22 de outubro, a partir da meia-noite, eles começaram a esperar a volta de Jesus. E o dia se passou, raiou o dia, passou meio-dia, Jesus não voltou. 6 horas, Jesus não voltou. Meia-noite, Jesus não voltou. Grande desapontamento. O livrinho, doce na boca, Jesus Cristo vai voltar. Doce. Existe notícia melhor do que a volta de Jesus? Onde não vai haver mais lágrimas, mais dor, mais tristeza, mais morte. Não haverá mais depressão, não haverá mais separação, não haverá mais desgraça nenhuma, não haverá mais nenhum problema. Eu quero estar nesse lugar, isso é doce. Mas quando eles esperaram na Pedra da Assunção, eu fui lá nesse lugar, tirei fotos, fui na fazenda de Guilherme Miller. E eles esperavam e oravam e clamavam, e Jesus não voltou. Que decepção. Desse grupo saíram 3 grupos de pessoas. Um grupo que se revoltou e se apostatou, e voltou a fazer tudo o que faziam antes, e não acreditou mais nem na Bíblia. O outro grupo continuou estudando e marcando datas. E um outro grupo começou a estudar as profecias, e se transformou na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um dos que estavam presentes, chamado Irã Edson. Aí está a fazenda do Guilherme Miller, como está hoje. Aí está o túmulo dele. Um deles, chamado Irã Edson, ele começou a estudar e começou a orar e jejuar. E quando ele estava passando no meio da fazenda, ele viu essa visão aqui. Ele olhou no céu e viu o santuário, e viu o sumo sacerdote passando do lugar santo para o santíssimo. Disse: ei, a profecia está certa, só está errado o evento. E o dia da purificação não é a volta de Jesus. O dia da purificação é o dia que começa a intercessão do sacerdote perante o povo. Era isso que acontecia. A intercessão do povo. Começa o julgamento daqueles que já morreram. Primeiro com os de casa, o julgamento começa assim. O julgamento tem 3 fases. Período de investigação, o período de comprovação e o período de execução. Não é assim, doutor Paulo? É assim. 3 fases. O juiz até hoje em nosso meio é assim. Investigação, depois comprova
e depois dá a sentença. Então, nesse período em que foi o grande desapontamento, que eles aguardavam Jesus voltar, não era a volta de Jesus coisa nenhuma, era o momento que estava começando o julgamento investigativo, a fase do juízo. E começa então a purificação, através do julgamento investigativo, aonde hoje Jesus está, intercedendo pelo seu povo. Ele passou do lugar santo para o santíssimo e intercede pelo povo. Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote. Ele intercede por mim e por você. Ele é o nosso advogado, na verdade. Mas quando ele vir nas nuvens dos céus como sumo sacerdote, como juiz, ele simplesmente vai julgar: você é culpado ou você não é culpado? De que lado você vai querer estar? O grupo discípulos vai cantar a última música nessa noite. E vai falar da volta de Jesus. E eu espero ver Jesus Cristo voltar. Sabe o que Miller respondeu quando ele estava ali, antes de morrer? Será que Miller perdeu a sua fé? Ellen White diz que tem um anjo que vigia o túmulo de Miller. Esse homem que errou na profecia, mas um homem muito sincero. E depois ele nunca perdeu a sua fé. O dia da volta, quando perguntava para ele: que dia que Jesus vai voltar, Miller? Ele dizia: o dia da volta dele para mim é hoje. É hoje, até que ele venha. É hoje, até ele voltar. O dia da volta de Jesus, querido amigo, para mim e para você, é hoje. Porque ao você sair daquela porta, ou ao você dar o seu último suspiro agora, você não sabe o que vai acontecer no próximo suspiro. A gente não sabe o dia da manhã. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Por isso, agora é a hora da volta de Jesus. Agora é a hora de você ser fiel a Ele nos mandamentos, ser fiel a Ele na pregação do Evangelho, ser fiel a Ele em todos os aspectos que Ele pede para você ser fiel. Estou falando para alguém nessa noite que porventura não tem sido fiel em alguns detalhes da vida? A volta de Jesus para você, quando é? É hoje. É hoje, até que Ele venha. Você quer tomar uma decisão hoje ao lado de Jesus? Eu quero ver Jesus Cristo voltar. Enquanto o grupo, trio discípulos canta, você tem a oportunidade de tomar sua decisão aí onde você está. Pode ficar em pé, se quiser, e eu vou orar por você no final.